tudo o que acontece na fenda do biquíni parece beirar um absurdo bizarro e um caos constante. E a teoria já inicia dizendo que esse personagem seria o resultado de um acidente científico criado pela Sandy, que ao buscar testar os limites da biologia e ciência daquele universo de Bob Esponja, a teoria propõe que em algum momento da sua jornada, Sandy brincou demais e assim acabou criando esse ser bizarro que é o Einstein aí. E uma vez que o personagem estava em meio àquele universo grande de Bob Esponja, ele se tornou uma anomalia pura feita pela Sandy. Inclusive, a teoria aponta que a existência dele naquele universo faz com que basicamente roube lógica de alguns personagens, meio que ele suga a capacidade de raciocínio lógico daquele ambiente para assim alimentar sua própria existência. É como se ele se tornou literalmente o cérebro externo da fenda do biquíni, e a razão da cidade funcionar como arquetipos fragmentados, personagens com ganâncias, bizarros e dentre outras personalidades seria por causa dele ter roubado parte da racionalização lógica de vários personagens. E basicamente ele é uma mente insana e bem inteligente naquele universo que rouba toda essa lógica e inteligência de outros personagens. Com todo aquele enorme intelecto insano vivendo naquele universo de Bob Esponja, ele começou cada vez mais manipular todo o tecido e personagens do mundo de Bob Esponja. E uma das provas que a teoria aponta seria, como eu mencionei, os recursos de lógica de personagens onde, por exemplo, em vários momentos tem decisões burras e estranhas. E à primeira vista na animação vemos que ele atua ali como um personagem meio distante, com uma personalidade até certo ponto diferente. No entanto, tudo isso é insignificante porque é o seu maior disfarce. Apesar dele não ter aquele peso na história principal, ele faz isso para que ninguém note, e a teoria aponta que é como se ele sustentasse toda a fundação do desenho, ou seja, toda lógica, caos, coisas burras e tudo nesse sentido que vai acontecendo é meio que ele que controla naquele universo. E como eu mencionei, enquanto Bob Esponja, o Patrick, o Lula Molusco e outros personagens sempre vivem ciclos parecidos, isso tudo seria uma maneira desse Einstein de manter o controle para que os personagens nunca obtenham uma lógica e entendam que quem está por trás daquele ciclo é o Einstein, que simplesmente rouba a lógica deles, ou melhor dizendo, controla cada mente para assim seguir um propósito bizarro e absurdo dele. Teoria aponta que toda a parte da lógica em Bob Esponja que é quebrada constantemente, por exemplo, uma fogueira queimando debaixo d'água, basicamente isso seria uma distorção que o Einstein faz para manter o universo propositalmente instável. E assim, essa teoria insana vai apontando que na fenda do biquíni, ele quem comanda a lógica e as regras, onde o personagem ele não deixa outros personagens desenvolver pensamentos críticos e perceber aquela própria realidade artificial ou simulada, melhor dizendo, de fazendo outros personagens viver na ilusão ou descobrir a verdade sobre a simulação da existência. E algo que sustenta um pouco de toda essa teoria maluca e insana é que se a gente olhar o Bob Esponja, muitas das vezes os personagens nunca envelhecem, não importa quanto tempo passa, ou a física simplesmente se recusa a funcionar. E sem contar que o universo, em vários momentos apaga coisas físicas que aconteceu, seja destruições ou lições aprendidas. E a teoria basicamente nos traz que isso tudo é a sabotagem calculada por esse personagem Einstein, que ele cria buracos de lógica em meio àquela estrutura daquele universo da fenda do biquíni, garante que os habitantes nunca evoluam ou vivem uma vida que dentro da mente deles fazem sentido, porém no fundo não faz. E um dos segredos mais bizarros que esse Einstein pode estar controlando seria o Gary. Vários episódios estabelecem que em diversos momentos e cenas ele tem uma inteligência até que interessante, e a teoria nos eleva garantindo que o Gary ele seria uma entidade que sabe sobre a existência do Einstein, e assim basicamente um ajuda o outro a controlar aquele universo. E a teoria aponta que devido a toda essa capacidade de inteligência
inteligência do Gary, é provável que ele descobriu toda essa sabotagem e em vez, né, de tentar impedir, basicamente ele se uniu a esse Einstein bizarro. E o fato do Gary, né, ter esse lado mais gênio preso em um corpo em meio àquela fenda do biquíni, basicamente a teoria aponta duas ocasiões onde o Einstein restringiu a capacidade de comunicação, fazendo com que o Gary não conseguisse falar sobre ele. Ou outro ponto da teoria seria que o Gary é o parceiro desse Einstein, ou seja, em um resumo, ambos personagens trabalham juntos para manter aquele caos e meio que trazer a burrice aos personagens, ou tirar a lógica, melhor dizendo. Bom, e assim a teoria finaliza que o universo de Bob Esponja seria apenas um simulador desse personagem Einstein. E assim, por ele ter dominado a arte de organizar o tempo, mudar a lógica dos personagens, isso faz com que ele transcendeu um personagem comum criado pela Sandy e a partir daquele momento se tornou algo mais bizarro e perturbador que mantém o equilíbrio de genialidade e burrice e ordem lógica dentro daquele universo do Bob Esponja. Ao longo dos anos, o Plankton sempre esgotou todos os seus recursos físicos, mentais, tecnológicos possíveis na fenda do biquíni para poder arrumar uma invasão 100% certa que conseguisse roubar o ingrediente do hambúrguer de Siri. Mas foi então que nessa teoria ela nos diz que ele decidiu mudar sua tática e assim abandonou toda a sua engenharia comum que a gente vê durante vários episódios e ele decidiu fazer o experimento definitivo, onde o Plankton teria criado essa estrutura, a prisão, né, que foi feita sob medida e orquestrada como se fosse um teatro e cada detalhe foi projetado para que ele conseguisse o ingrediente do hambúrguer de Siri. E na realidade, todo aquele local seria um gigantesco cenário, ou melhor dizendo, um laboratório social de controle, onde o Plankton basicamente tem o controle de cada prisioneiro. E assim, ele estaria fazendo meio que uma rebelião no sentido de unir vários personagens para assim, em um episódio específico, tentar roubar o ingrediente do hambúrguer de Siri. Mas para que todo o ambiente funcione e consiga transmitir toda aquela áurea de um teatro, cada personagem, cada prisioneiro, né, melhor dizendo, estariam atuando. Ou seja, estamos falando de figurantes que estão ali fingindo ser prisioneiros, porém por trás disso tudo, eles têm o objetivo de ser treinado pelo Plankton para poder um dia invadir o hambúrguer de Siri e assim roubar a fórmula secreta. E a prisão funciona como um teste de estresse máximo, porque o Plankton coloca cada um deles sob uma pressão constante e assim fazendo com que cada prisioneiro chegue a um nível altíssimo de habilidade para não falhar na tentativa de roubar o ingrediente secreto. E assim todo o plano, né, além de ser roubar, é também levar o Sr. Sirigueijo às ruínas, e a teoria já aponta que um desses meios seria através do próprio Bob Esponja, onde basicamente os prisioneiros iriam pegar o Bob Esponja e assim ele entraria em união com o Plankton para assim o plano ter 100% chance de dar certo. Mas embora, né, o Plankton seja a mente bizarra que controla todo esse local da prisão de acordo com a teoria, e também os prisioneiros, para que todo esse plano desse completamente certo, a verdadeiramente por trás, ou melhor dizendo, da parte de estratégia, planejamento, seria a Karen, porque o Plankton, né, ele é impulsivo e propenso a falhas, porém a Karen, ela é fria, calculista e baseada em cálculos puros. E neste cenário todo que essa teoria aponta como uma prisão local artificial, ela atuaria de uma maneira bem interessante e enraizada em todo aquele sistema desse experimento, onde ela utilizaria toda a sua inteligência para assim todo o plano correr 100% correto e dar tudo certo. E com a Karen monitorando tudo, desde o ambiente, as ações do Plankton, entramos em um momento que a teoria aponta que seria 100% eficaz de conseguir roubar a fórmula do hambúrguer Siri. E o objetivo final daria tudo certo, onde, como eu mencionei, além do Plankton controlar os prisioneiros, também ele controlaria
o próprio Bob Esponja através de uma manipulação feita pelos prisioneiros, onde eles pegariam o Bob Esponja e assim forçariam ele a trabalhar em conjunto com o Plankton, quebrando toda aquela fidelidade que ele tinha com o Sr. Sirigueijo. Mas aqui nessa teoria reside também uma teoria bem bizarra de todo esse experimento perfeito do Plankton, onde o Prano ele poderia mudar a natureza do Bob Esponja e assim trazendo ele uma definição biológica bizarra e insana, porque toda aquela pressão do Bob Esponja em não conseguir ver o Sr. Sirigueijo ou ser forçado a trabalhar para o Plankton em prol da maldade, basicamente o plano poderia sair totalmente errado, porque em vez dele manipular e controlar a mente do Bob Esponja, poderia causar uma certa bizarrice, ou melhor dizendo, anomalia, que acabaria forjando um funcionário ainda mais bizarro. Ou seja, em um resumo, o Bob Esponja se tornaria uma anomalia insana, bizarra e perturbadora. E a teoria aponta que ele ia ter dois caminhos para escolher. O primeiro seria seguir o plano e assim dar tudo 100% certo para o Plankton, ou o segundo, simplesmente ele lutar contra o Plankton em uma batalha insana e bizarra. É interessante, velho, que essa teoria, além dela alterar toda a forma da prisão do Bob Esponja e do universo do desenho, também transforma, né, esse local em simplesmente um experimento bizarro conduzido pelo Plankton, e por trás ali tem a Karen. Basicamente, a teoria também transforma o Bob Esponja em um cozinheiro bizarro, perturbador, que tem duas escolhas: ou ele pode se alinhar com o Plankton, virar seu aliado, ou simplesmente brigar ali insanamente com o Plankton. Nesse cenário todo dessa teoria insana, o Bob Esponja ele perderia o status de um personagem do bem e se tornaria uma cobaia bizarra e perturbadora, onde ele chegaria nesse limite absoluto e se tornaria um ser bizarro e com um aspecto bem perturbador e bem estranho. Mas então é isso, toda essa teoria insana acontece por trás de todas as paredes falsas daquela prisão do universo de Bob Esponja, e a conclusão final da teoria seria essas duas vertentes: ou daria um ruim enorme, simplesmente o Bob Esponja viraria uma anomalia bizarra, ou simplesmente ele entraria numa espécie de amizade com o Plankton e assim o Plankton finalmente realizasse seu maior objetivo final. A fenda do biquíni em Bob Esponja somos frequentemente distraídos pelas cores vibrantes e pelo humor caótico, mas em meio a todo esse mar e oceano insano, basicamente temos uma entidade milenar que não pertence ao mundo dos vivos, conhecido como holandês voador. Mas para entender toda a magnitude da ameaça que o holandês voador representa, precisamos primeiro analisar o seu domínio, o navio fantasma. Toda essa embarcação em volta dele traz uma aura espectral e bizarra, capaz de rasgar o tecido entre o mundo físico e o sobrenatural. E assim temos uma teoria que indica que o navio fantasma dele na verdade é uma prisão flutuante de almas. Quando o holandês levaria os personagens para o seu navio, ele estaria sequestrando um corpo físico e assim reivindicando a essência daquela criatura. Inclusive vimos que ele carrega um saco que é descrito como saco de almas, e o próprio navio funcionaria como uma entidade viva que se alimenta de todo o desespero de seus prisioneiros. Ao transformar todas as vítimas em marujos forçados, basicamente o holandês retira deles o livre-arbítrio. E assim, por trás de toda essa embarcação, o navio representa o isolamento absoluto. Teoriza-se que esse brilho verde que emana das madeiras, além de ser magia, é também energia residual de milhares de almas. E assim, a teoria também aponta que quem ousa cruzar o caminho do holandês ou tentar enganá-lo, basicamente naquele universo não teriam um fim misericordioso, mas sim a porta de uma entrada para punições cruéis e eternas feitas pelo próprio holandês voador. A teoria vai apontando ainda mais além, bizarro, que ele é capaz de transformar pessoas comuns em fantasmas agonizantes, condenando-os a vagar sem capacidade de tocar o mundo físico. E é exatamente aqui que a teoria vai ganhando um mecanismo
de força, onde a narrativa atinge um ponto bem interessante do holandês voador, por ele ser essa força da natureza insana que exige submissão através do pavor absoluto. Todos fogem, todos tremem, porém, diante de um ser que é o Bob Esponja, a dinâmica entre o holandês voador e o Bob Esponja é um dos estudos de personagens mais interessantes da série, porque o Bob Esponja ele também é bizarro e uma verdadeira anomalia no radar do holandês voador. E assim, por exemplo, em diversos encontros, o Bob Esponja não apenas falha em demonstrar medo, mas também trata o holandês como se fosse uma familiaridade e uma positividade que beiram o absurdo. Isso tudo já vai trazendo uma futura teoria que agora mesmo eu vou dizer. Mas seguindo tudo isso, essa imunidade do medo cria uma ruptura interessante e drástica em toda essa identidade do holandês voador. Temos que o Bob Esponja ele serve como um gatilho para toda crise existencial da entidade. E assim, a mente do holandês voador ela não conseguiria processar toda essa ingenuidade inabalável que o Bob Esponja tem. Ela é a única alma insana naquele vasto oceano que o holandês voador não conseguiria pegar ou quebrar de uma forma definitiva. Bom, e assim já vamos iniciando uma teoria insana sobre o Bob Esponja. Primeiramente, que ele teria uma regeneração insana ou imortalidade biológica. Primeiro indício de toda essa teoria de que estamos lidando com Bob Esponja sendo um ser de um plano existencial insano e perturbador. Basicamente, a lógica de desenho animado, ela seria uma desculpa. Todas essas bizarrices visuais dentro do universo da série, a anatomia do Bob Esponja, ela desafia as próprias leis da biologia, por exemplo. Basta prestar muita atenção aos eventos na qual esse ser insano já sobreviveu. Além do Bob Esponja já ter sofrido bastante danos e rotineiramente em vários episódios, basicamente objetos acertam ele. Em várias ocasiões a gente vê o Bob Esponja se desentregando a nível bizarro. E assim a teoria vai apontando que por mais que ele tenha capacidades regenerativas, ele também teria uma habilidade de absorver a força cinética. Inclusive é como se seu corpo fosse feito de matéria escura. Além disso ser um simples traço cômico, também é uma prova bizarra de que ele provavelmente tem uma imortalidade terrorizante. Bom, mas o que vai sustentando ainda mais toda essa teoria perturbadora de que Bob Esponja opera em um estado de anomalia e energia, vida meio que infinita, a gente vê que a mente do Bob é um abismo de alegria e imperatividade insana que nunca se esgota. E raramente o vemos demonstrar uma exaustão genuína ou sucumbir às pressões do estresse de toda aquela vida do trabalho. A teoria aponta que de onde vem toda essa energia do ponto de vista da análise teórica, esse vigor inesgotável sugere que vem de uma fonte interna sobrenatural e ilimitada. Toda essa felicidade constante, além de ser uma emoção genuína, também é uma máscara para todo um estado de ser sobrenatural bizarro, ou melhor dizendo, uma expressão de uma entidade insana que interage no mundo do Bob Esponja. Mas assim, finalmente vamos chegando a uma característica mais perigosa, sombria, que eleva ainda mais essa teoria, que é a capacidade do Bob Esponja. Ele atuaria como um buraco negro de toda aquela sociedade, que vemos que as pessoas que andam ao seu redor, por exemplo, Lula Molusco e dentre outros personagens, o Bob Esponja, de uma forma quase insana ali, ele basicamente faz os personagens perder a sanidade dependendo do episódio, ficando bizarros. Um exemplo disso, tanto que o Lula Molusco não gosta do Bob Esponja, por exemplo. E assim, a teoria já vai apontando algo bem insano. O Lula Molusco, ele é aprisionado em um ciclo de tormento eterno que o Bob Esponja não deixa ele se mudar. E ele é incapaz de escapar da influência de seu vizinho, que é o Bob Esponja. A gente vê claramente que em vários episódios, Lula Molusco sempre acaba humilhado, envolvido em aventuras perigosas. Basicamente, o Bob Esponja, ele não usa violência, mas sim ele usa uma influência psicológica brutal disfarçada de inocência. Mas então é isso, esse foi o vídeo, lembrando que é apenas teorias, não leve como verdade, mas sim um vídeo mais de entretenimento. Bom, então é isso, essas foram as teorias que eu encontrei. Obrigado por ter assistido e tchau.